É isso mesmo, Fernando Haddad está desesperado e mobilizou sua base no Congresso Nacional para impedir o projeto que derruba imposto sobre IPVA de passar. Sim, meus amigos, o deputado Kim Kataguiri do partido Missão, esse partido aqui, conseguiu as assinaturas para colocar para votar o projeto que derruba para 1% o IPVA do seu carro. O projeto também prevê que a arrecadação perdida seria compensada com o corte de gastos públicos na área de propaganda. Pois é, faltaria grana pro governo investir naqueles filmes em que eles dizem que tá tudo bem, que tua vida tá uma maravilha. Um projeto razoável desses, que tem corte de gastos, parece fazer muito sentido para qualquer líder político, certo? Mas não para Haddad. Ele quer taxar você e ele quer fazer propaganda. Haddad está nesse instante mobilizando a base dele para desconstruir o projeto e retirar assinaturas. Basta ver o número de deputados da base petista que não assinou o apoio ao projeto para que ele pudesse andar. Coincidência, né? Não te parece estranho? Para mim não é estranho. Durante muitos séculos, o Brasil foi moldado por uma tradição cultural profundamente influenciada pelo catolicismo. Mesmo entre pessoas que não frequentam igrejas ou que se declaram ateias, permanecem valores herdados dessa tradição. A desconfiança em relação à riqueza, a exaltação moral da pobreza, a crença de que acumular patrimônio representa culpa em face da pobreza, e a ideia de que a justiça consiste em redistribuir a riqueza desigual, que não seja da igreja. Esses conceitos sobreviveram à perda da influência religiosa direta no poder político, porque foram secularizados, saíram dos púlpitos dos altares da igreja e migraram para o inconsciente coletivo da ampla maioria dos brasileiros. O inconsciente coletivo brasileiro e o americano. Americano é o quê? Valores, protagonismo, independência, ganhar dinheiro é bom. No Brasil, se você tem sucesso é um crime. O cara é humilde, o cara não é humilde. Tem preconceito com o cara bem sucedido. Tem preconceito do cara bem sucedido. O pensamento de que se o cara é rico, alguma coisa errada ele faz. Eu vou dizer uma coisa pra você. Quando você fala vender no Brasil, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. O fulano é um vendido. É tudo negativo, né? É tudo negativo. Para a educação dentro e fora das famílias. Quando você era criança, o que te ensinaram sobre dinheiro? Sabe o que eu aprendi? Dinheiro é a raiz de todos os males da terra. O homem rico não entra no céu. Homem bom não liga para dinheiro. Todo mundo que tem dinheiro é sem vergonha e fez alguma coisa ruim para isso. Não modifica. Quem tem dinheiro é péssimo. Você aprendeu coisas parecidas? Está fortemente presente na mídia jornalística. Eu vou ter que falar sobre o imposto caviar, que foi o apelido que a Simone Tebet deu, né, para a questão da taxação dos mais ricos. Observe como se refere à riqueza de forma irônica, com deboche. Você, na verdade, é uma continha de somar e diminuir. Então, você taxa os mais ricos, as pessoas que desfrutam de iates, aviões e colocam seus ganhos em contas offshore. Está presente na política, no discurso populista da justiça social e justiça fiscal. Nós não podemos, presidente, continuar passando a mão na cabeça dos bilionários nesse país. Nós precisamos cobrar dos super ricos, dos marajás, dos bilionários. É lindo, não é? Es un buen eslogan, de eso no hay duda. Tiene ritmo, tiene apariencia moral, suena inclusivo, solidario. Suena prácticamente indiscutible, como si fuese una verdad que no necesita demostración. O Estado brasileiro passou a repetir em linguagem política valores que antes eram apresentados como mandamentos espirituais da religião católica, sem que a quase totalidade dos brasileiros perceba o fato e, menos ainda, a sua relação com o atraso do país. Eu aprendi a ser contra jogo, porque a igreja me ensinava que eu tinha que ser contra jogo de azar. O papel de Deus, justiceiro católico, migrou para o Estado. O fiel piedoso virou o pobre oprimido no capitalismo. O herege virou o rico difamado opressor. A esperança na salvação divina migrou para a esperança na redenção estatal. Quando você vira presidente, você vira pai de todo mundo. Romper esse ciclo sempre foi difícil, porque a maioria das pessoas depende de intermediários para interpretar a realidade. Professores, jornalistas, comentaristas e líderes políticos funcionam como filtros do conhecimento, reproduzindo muitas vezes, sem perceber, a mesma matriz cultural.
A maioria do imposto no Brasil é sobre consumo. Você paga numa caixa de leite o mesmo ICMS do que o Jorge Paulo Lemann paga numa caixa de leite. Não aceitam a realidade da ciência econômica, desejam sobrepô-la com regras morais. Não enxergam o equilíbrio e a justiça na diversidade. Querem substituir a desigualdade pela igualdade do discurso do altar da Igreja Católica, convertendo o conceito ético em objetivo político e econômico, ainda que utópico. É nesse contexto cultural que se insere a política identificada como esquerda brasileira. De boa ou má fé, de forma consciente ou não, seus políticos aprenderam a explorar essa matriz cultural moldada pelo catolicismo. Eu estou definido de que o rico tem que ir para o imposto de renda e que o pobre tem que ir para o orçamento da União. Que lança suspeita sobre toda riqueza que não está subordinada à finalidade moral atribuída pelos interesses políticos da Igreja Católica. Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale. Não existe riqueza boa ou má, existe apenas riqueza lícita e ilícita. O único dever moral devido por cada indivíduo à sociedade é a honestidade recíproca. Em uma sociedade democrática, o Estado não pode impor caridade aos seus governados, menos ainda de forma abusiva, tal como faz tributando herança. Diferentes vozes críticas asseguram que a igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Quem tem duplo padrão? Quem é essa pessoa? É aquela que exige de você o que não cumpre. Faça o que eu digo, não o que eu faço. Cobra lealdade, mas trai. Prega honestidade, mas mente. Tem uma regra para ela e outra para você. A lei judaica chama a hipocrisia de Shanifá e considera isso uma abominação. Confiar em um hipócrita é não saber qual versão você vai encontrar. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigo. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Veja, o PT é bem oportunista em ano eleitoral. Tem Vale Gás, eles querem cortar a sua energia elétrica. Agora, por que eles não querem ser populares numa área que envolve impostos? Na visão cultural católica, o patrimônio privado é moralmente questionável e seus detentores são responsabilizados pela existência da pobreza, como se riqueza e pobreza fossem variáveis de uma equação de soma zero. Para que uns tenham mais, outros necessariamente precisariam ter menos. O que tem a ver esse homem com o que eu vou trazer aqui? Atualmente, ele tem 200 bilhões de dólares, aproximadamente. Aí a gente começa a entender, né? Aonde que está o dinheiro? Por que o povo está passando aperto? Porque o dinheiro vai ficando na mão de poucos, né? Essa lógica alimenta a narrativa permanente de ricos egoístas, opressores, exploradores, contra pobres, humildes, oprimidos e explorados, oferecendo à esquerda um poderoso instrumento de mobilização política, com proposta de distribuição da riqueza alheia, sem precisar medir consequências e apresentar comprovação empírica de resultados. Basta atacar ou desprezar a riqueza para ser aplaudido por uma imensa parcela do povo brasileiro. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa. Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum. Tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento dos trabalhadores, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. Eu vi o balanço de um dos maiores supermercados do Brasil e descobri uma coisa que quase ninguém percebe. O maior sócio do Açaí não é o dono, e esse sócio nunca botou um centavo no negócio. Olha o contraste. O Açaí faturou mais de 20 bilhões num trimestre. De lucro, sobrou 86 milhões, menos de 0,5%. Acompanha essa conta. De cada R$100 que passa no caixa, fica 50 centavos para a empresa. E o governo levou 4,7 bilhões em imposto. O Haddad e esse governo pensam na seguinte maneira: se você tem um automóvel, são grandes as chances de você ser um cidadão ativo, que trabalha e produz. Você pode ser, por exemplo, um motorista de aplicativo. E esse é o tipo de gente que, adivinha, não vota no PT. Portanto, para Haddad e pro Lula, é muito bom que você taxe esse cara, mande esse dinheiro pro governo federal e com esse dinheiro na mão, ele dê botijão de gás para quem vota nele. O IPVA é literalmente um sistema de transferência de dinheiro de quem trabalha e produz para quem vota no PT. A inteligência artificial
pode alterar esse cenário de forma inédita. Talvez represente a única solução para essa luta muito desigual entre a racionalidade liberal com base empírica e o emocionalismo socialista católico hipócrita, sem bases empíricas. Meu irmão, bota a mão na cabeça. E eu, com um super rico, eu tiro 871 super pobres da fome e da miséria. Vou propor imposto sobre grandes fortunas de 0,5% a 1,5% sobre os patrimônios na pessoa física maiores do que 20 milhões de reais. Tu declara um patrimônio de 3 milhões e tal, e já falou várias vezes. Que eu não tenho, tá? O país está moralmente completamente destruído. Esse país está devastado moralmente. Para crescer, tem que ser hipócrita. A religião muitas vezes oferece o roteiro, a autoridade e a imunidade moral para que essa opressão possa acontecer em nome de Deus. Pela primeira vez na história, milhões de brasileiros podem consultar uma ferramenta capaz de confrontar ideias, comparar sistemas econômicos, analisar experiências internacionais e expor contradições, sem depender exclusivamente dos antigos formadores de opinião e da dificuldade e demora de compilar informações para formar a convicção. O Vaticano demonstra preocupação com o avanço da inteligência artificial. Como em outros momentos de sua história, apresenta essa preocupação sobre a linguagem da moral e da ética, tal como fez na Inquisição. No entanto, considerando a sua história, é legítimo questionar se esse discurso esgota suas motivações ou se também serve para preservar sua influência sobre a formação das consciências e dos valores para os próprios interesses de poder. Hoje, o Papa Leão XIV lançou a carta encíclica Magnificat Humanitas. E os principais pontos são: definição e limites da IA, a IA como ajuda preciosa, mas com riscos, a IA não é moralmente neutra, a responsabilidade, a transparência e a accountability da IA, o perigo do poder concentrado nas mãos de poucos, dados como um bem comum, o IA e o mundo do trabalho, a IA, a educação e menores, a desinformação e a democracia, a IA nas armas e nos conflitos, o transhumanismo e o pós-humanismo, uma visão crítica e, no final, a IA deve ser, entre aspas, desarmado. Quando instituições religiosas recorrem a argumentos morais para intervir em transformações sociais profundas, convém analisar não apenas o que dizem, mas também quais interesses podem estar escondendo. Escolhas revelam caráter. Lembre-se sempre disso. A desconfiança, meu amigo, é o preço exato da sobrevivência. O caráter não muda porque os anos passaram. Traidores aperfeiçoam disfarces. E o homem que decide esquecer isso costuma aprender a mesma lição dolorosa 2 vezes. A inteligência artificial não elimina vieses nem substitui o pensamento crítico, mas amplia enormemente o acesso à informação e a comparação de perspectiva. Portanto, potencializa o uso do senso crítico de quem o possui. Quando o cidadão passa a perguntar por que determinados países prosperam, por que alguns aboliram impostos sobre herança, quais culturas valorizam mais a criação de riqueza, ou como diferentes tradições religiosas influenciaram o desenvolvimento econômico, ele deixa de aceitar automaticamente a narrativa predominante em seu ambiente cultural. A verdadeira revolução da inteligência artificial talvez não seja tecnológica, mas civilizacional. Se os brasileiros aprenderem a utilizar essa ferramenta para questionar dogmas, confrontar evidências e formar conclusões próprias, o país poderá reduzir a influência de tradições culturais herdadas, anacrônicas, religiosas ou não, sobre o debate público. A liberdade política depende da liberdade intelectual. E no século XXI, a inteligência artificial pode se tornar a maior ferramenta já criada para ampliar essa liberdade e salvar o Brasil do atraso promovido pela ética católica contra toda a riqueza privada que não pertence à Igreja.
Se você chegou até aqui, parabéns por dedicar seu tempo e sua atenção a este tema. E se considera que essa reflexão faz sentido e merece ser debatida, compartilhe este vídeo com pessoas que possam se interessar por esse assunto ou que precisem conhecer essa perspectiva. Mantenha sempre a curiosidade viva, o senso crítico atento e a disposição de questionar narrativas consolidadas. E se quiser se aprofundar ainda mais em análise sobre os mecanismos simbólicos que influenciam o atraso do Brasil, veja mais de minhas publicações nas redes sociais e os vídeos do meu canal no YouTube. O Brasil agradece a sua audiência e até a próxima análise. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. A carência de senso crítico não é casual. De modo geral, o brasileiro não foi culturalmente preparado para lidar com verdades duras. A influência prolongada de uma moral religiosa centrada na culpa contribuiu para consolidar uma visão que enfraquece a autonomia individual. O indivíduo é considerado frágil para a liberdade, imaturo para a responsabilidade e dependente da tutela de autoridades morais e políticas, condição que acabou sendo aceita com naturalidade. Salto Bolsa, Bolsa Família, 25 anos nós recebemos Bolsa Família. Por isso, poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.